Senhor, a nós dirigido nessa manhã. Assim eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Vamos ficar de pé para a gente fazer a nossa oração. Pegue sua Bíblia aí. Vamos fazer nossa declaração de fé. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Abraça a Bíblia e vamos orar. Senhor, nós queremos, meu Pai, te agradecer com gratidão no nosso coração, por estarmos aqui, meu Pai, reunidos no primeiro dia da semana. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade, porque estamos aqui, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui. E nesse momento queremos, Senhor, reservar esse tempo para termos um encontro, meu Pai, com a Tua palavra, para termos um encontro, Senhor, com a essência do Teu caráter. Pedimos, Senhor, ao Espírito Santo, que venha falar ao nosso coração, que haja, meu Pai, confronto, consolo, esperança, libertação pelo poder da Tua palavra. Que possamos sair daqui, meu Pai, totalmente renovados e transformados pela renovação da nossa mente, pela compreensão da verdade de quem o Senhor é. Que sejamos aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amados, consolados pela Tua palavra. Que o Espírito Santo tenha, meu Pai, total liberdade de falar aos nossos corações. Que se há, meu Pai, alguma incredulidade dentro de nós, que caia por terra em nome de Jesus. Que se há, meu Pai, ansiedade, preocupações, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Mas que a nossa mente, que o nosso coração esteja, meu Pai, ligado nesse momento, a ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu querido. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Todos nós sabemos que o ano de 2025 é o ano da provisão na nossa igreja, amém? Quem tem vivido provisão aí? Todos nós, né? Temos vivido essa verdade, essa palavra. E hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês sobre provisão. O tema da mensagem é o Deus provedor. Deus provedor. E eu quero, por meio dessa mensagem, te levar ao entendimento de que a ansiedade, a preocupação, ela nos rouba, né, o entendimento de que Deus cuida de nós. Eu quero, por meio dessa mensagem, te conduzir ao entendimento de que Deus se importa com você, Deus te ama e Ele cuida de você, cuida de nós, cuida da sua igreja. Nós vamos abrir nossa Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido, do verso 24 até o verso 34. Mateus capítulo 6, versos 24 até o 34. Quando nós olhamos para esse texto, igreja, conseguimos perceber, né, que o Sermão do Monte são os princípios, o código de ética do reino de Deus. Indubitavelmente, o Sermão do Monte fala acerca da essência do caráter de Deus. Quando nós lemos o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós conseguimos enxergar o caráter do nosso Deus, conhecer o coração dele. E no capítulo 5, Jesus fala de coisas que precisamos nos atentar. Jesus vai falar sobre sermos, sobre essência no reino de Deus.
Jesus vai falar sobre sermos sal e luz, Ele vai falar sobre as bem-aventuranças, vai trazer vários ensinos, nos levando ao entendimento de que nós precisamos ter essência no reino de Deus. Chega agora no capítulo 6, Jesus vai nos falar acerca de fazermos algumas coisas. Primeiro, nós temos a nossa identidade em Cristo, temos essência para podermos fazermos algo para Deus. E Jesus vai falar de algo muito precioso no capítulo 6. Vai falar sobre oração, sobre esmola, sobre jejuarmos. Jesus vai falar sobre as riquezas da vida, né? Mas Jesus vai falar também sobre as preocupações da vida, sobre a ansiedade. No capítulo 6, Jesus vai nos ensinar sobre como nós temos, né, a provisão de Deus, ensinamento sobre a provisão de Deus e qual é a nossa posição, nosso posicionamento diante da provisão de Deus, desse Deus provedor. Então Jesus, de maneira muito enfática, de maneira muito latente, vai nos ensinar sobre como nós devemos nos posicionar diante dessa verdade. Então o texto que vamos ler está ali em Mateus 6, versos 24 a 34. A sua Bíblia aberta, por gentileza, depois não fecha ela, continua com ela aberta. Vamos acompanhar aí a leitura do texto. Verso 25, melhor dizendo, até o 34. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupa com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Forte, né, o que Jesus está dizendo. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quais coisas? A que acabamos de ler. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Pai, essa tua santa palavra, que o Senhor, meu Pai, venha iluminar nossa mente, para podermos, meu Pai, compreender e enxergarmos a revelação da tua palavra. Que o nosso coração permaneça, meu Pai, ensinável. Que saiamos daqui, meu Pai, edificados pela sua santa e preciosa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Este texto está trazendo, igreja, a temática e a abordagem muito latente e urgente para os nossos dias. Jesus aqui está falando acerca das preocupações e do quanto isso, já nos dias de Jesus, já roubava o coração das pessoas. E certamente em nossos dias atuais, a preocupação, a ansiedade continua roubando o coração de muitos de nós. É curioso pensar que Jesus coloca no mesmo trecho desse sermão preocupação com priorização do reino. Interessante. E de maneira extraordinária, o Senhor conecta esses dois assuntos, como se as duas coisas estivessem interligadas. E de fato, em primeira vista, parece que não existe conexão entre uma coisa e a outra. Entretanto, como pastor, eu posso afirmar que existe uma conexão profunda entre preocupação e o quanto e como nós dedicamos ao reino de Deus. Existe uma conexão profunda. Quer um exemplo? Quantos aqui sonham
e desejam viver para a glória de Deus, sendo úteis no reino de Deus, investir no reino de Deus, investir na pregação do Evangelho, cooperando para o avanço da igreja, na proclamação do Evangelho. Quantos sonhos em fazer Jesus conhecido? Amém? Todos nós, né? Glória a Deus. Se você estivesse aqui no meu lugar, você veria que praticamente todo mundo levantou a mão. Todos nós, de certa forma, desejamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Entretanto, por que na prática não fazemos e não vivemos isso? A primeira pergunta. Por que na prática, como dizem as pesquisas, que 1 a cada 5 cristãos que frequentam a igreja dizimam na igreja? Por que muitos cristãos não servem à igreja local? Por que muitos cristãos não pregam o Evangelho? Porque na prática, como dizem as pesquisas norte-americanas, que apontam que 21% dos norte-americanos dizimam com frequência nas igrejas. Por quê? Sabe por quê, igreja? Porque existe um abismo entre o que se fala e o que se vive. Nós não vivemos o Evangelho falando, nós vivemos o Evangelho praticando. Existe um abismo, porque na verdade a questão não é o nosso desejo, porque eu creio que o seu desejo é servir a Deus, mas na prática muitos de nós somos dominados, sabe por quê? Pelas preocupações, pelas ansiedades, pelas riquezas e por aí vai. E a gente acaba se perdendo. E com isso deixamos, sabe o quê? O reino de Deus para depois. Sempre para depois. Deixamos de levar a sério a vida com Deus. Sabe por quê? Porque nós temos muitos problemas. Nós temos muitas coisas para fazer. Logo eu não tenho tempo para vir à igreja. Logo eu não consigo frequentar um GC. Logo eu tenho muita conta para pagar e por isso eu não posso ofertar na igreja. Logo eu tenho muito problema na minha empresa e por isso eu não consigo me dedicar à comunhão da igreja. Pastor, eu estou preocupado com o dinheiro, com os boletos para pagar, então eu não posso ajudar a igreja financeiramente. Pastor, eu estou trabalhando muito, não tenho tempo para servir a igreja de Jesus. No final das contas, igreja, o que nos rouba de viver a prioridade no reino de Deus são essas coisas: as preocupações, as ansiedades, os nossos desejos e anseios, que muitas vezes não são os de Deus. Esse texto é um convite apaixonado de Jesus. O texto que acabamos de ler. Que eu e você não confiemos a economia e nem os recursos, mas confiemos em Deus que é provedor. É um convite de Jesus para descansarmos no provedor, para descansarmos naquele que cuida de todas as coisas. O que Jesus apresenta nesse texto que acabamos de ler é que de fato e verdadeiramente Deus conhece as nossas necessidades. Não existe nada que passa de largo aos olhos do Senhor. Nada. O Senhor conhece a sua necessidade. Jesus apresenta aqui um argumento lógico apontando o quê? Olha que diz o verso 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Olha o que Jesus está dizendo, igreja. Jesus começa o seu argumento lógico do cuidado de Deus sobre nós, do maior para o menor. Só para você entender. Quantos aqui tem corpo? Todos nós, né? Temos corpo, né? Amém? Levanta sua mão, meu irmão. Todos nós, né? Ainda bem que você tem um corpo aí. Esse é o argumento de Jesus. Você tem um corpo. Quem te deu esse corpo? O salmista vai dizer que Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Paulo vai dizer em Atenas que Deus determinou o tempo exato e lugar aonde cada um de nós nasceria. Deus nos conhece. Entenda, igreja, Deus é soberano em gerar e tirar a vida. E ponto.
Ele é soberano. O Senhor te deu esse corpo. Amém? Esse é o argumento de Jesus. Se Ele te deu esse corpo, Ele não pode te dar a roupa. O que é mais fácil? Dar o corpo ou dar a roupa? Dar a roupa, né? O que é mais fácil? Você conseguir comprar uma roupa lá na Riachuelo, ou na Renner, ou na C&A, ou na onde você gosta, ou você ter um corpo? Se Deus nos deu um corpo, Ele também nos vestirá. Ou ainda, quantos aqui têm vida? Amém? Todos nós estamos vivos, né? É bom saber que você está vivo. O argumento de Jesus é: se Deus te deu a vida, Ele não te dará comida? Nenhum de nós trabalhou para ter a vida. Nenhum de nós. A vida é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. E se Deus nos deu a vida, será que Ele não pode nos dar o de comer? O argumento de Jesus é: Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe que todos nós precisamos de comida, precisamos de roupa, precisamos de cama. Ele sabe que todos nós precisamos dessas demandas. Essas demandas não passam desapercebidas aos olhos do Senhor. Você não está esquecido, meu irmão. Deus olha por você. Nenhum boleto, nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhuma necessidade física, espiritual, emocional, nenhuma demanda é ignorada e esquecida pelo Senhor. Ele te conhece. Ele conhece as nossas necessidades. Mas a grande verdade é que muitos de nós vivemos como se eu cuidasse de mim mesmo. Nós vivemos como se Deus não se importasse conosco. E a resposta é: Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Está de bom tamanho para você? Deus cuidar de você? Muitas vezes a gente pensa: se eu não fizer por mim, quem vai fazer por mim? Deus. Tá bom? Ele é suficiente para você. O Salmo de número 147 é muito precioso, porque vai dizer, o Salmo 147, verso 4: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Você tem noção do tamanho do seu Deus? É muito precioso esses salmos. Sabe por quê? Você sabia que na nossa galáxia, aí na Via Láctea, nós temos cerca de 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas? Você consegue mensurar esse número? E Deus chama cada uma delas pelo seu nome. Quantos habitantes existem na Terra? No último censo que a gente viu, 7 bilhões de seres humanos. Deus chama cada um desses 7 bilhões de pessoas pelo seu nome. Você sabia que no universo existem cerca de trilhões de galáxias? E cada galáxia, 2 trilhões de galáxias. Tem cerca de 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas, e Deus chama cada uma pelo seu nome. Ainda não foi descoberto o fim do universo, mas aquilo que se estima, diante daquilo que podemos ver e calcular, o universo hoje existe cerca de 200 sextilhões de estrelas. Você consegue mensurar esse número? 200 sextilhões de estrelas. Deus conhece cada uma pelo seu nome. Sobrenome. Ele conta as lágrimas. Ele sabe da unha sua que está encravada. E está te incomodando aí. Deus conhece. Ele nos conhece e sabe de todas as nossas necessidades. Só que nós vivemos em um mundo pós-moderno, onde existe uma ideologia antibíblica que se chama deísmo, que acredita em um Deus ausente da criação. Um Deus que criou e abandonou a criação.
Mas não é isso que a palavra de Deus revela. O que a palavra de Deus revela é que Deus se importa tanto conosco, que Ele fez, né, cada um de nós, para nos apresentar a nós e se revelar a nós. Deus encarnou na pessoa de Jesus e foi chamado Emanuel, Deus conosco, para que saibamos que Deus conhece as nossas necessidades. Jesus, igreja, passou por todo tipo de provação que eu e você passamos. Deus conhece os nossos sofrimentos. E conhecendo as nossas necessidades, a grande questão é: não faz sentido nos entregarmos às preocupações, à ansiedade. Porque, aliás, o que o texto está nos ensinando e demonstrando é que nós só vamos reconhecer a provisão de Deus quando percebermos e entendermos, compreendermos que Deus se importa conosco. Só assim a gente vai enxergar a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Posso te falar algo? Deus se importa com você. Talvez o seu marido não, o seu namorado não, mas Deus se importa com você. Mesmo que todos te abandonem, Deus se importa com você. Nós não somos órfãos de Deus, nós temos um Pai. Deus é um Pai presente, e por esse motivo é loucura, igreja, nos entregarmos às preocupações e à ansiedade. É loucura. Esse texto que nós acabamos de ler vai apontar aqui para 5 verdades a respeito da preocupação ou da ansiedade. É a mesma coisa. A primeira verdade é que a preocupação, ela é destrutiva. A ansiedade pode te matar. Jesus utiliza aqui uma palavra grega sobre ansiedade que significa literalmente rasgar, a ideia de um tecido rasgado. Jesus, então, Ele quer nos fazer compreender que a nossa ansiedade, que a nossa preocupação produz um rasgo em nós. É como se nós estivéssemos rasgando, perdendo a nossa integridade, perdendo a nossa essência, perdendo a nossa identidade, porque a preocupação, a ansiedade é destrutiva, mas ela também é enganadora, porque quando nós entregamos a preocupação e a ansiedade, nós muitas vezes especulamos problemas, criamos problemas que nem existem. Mas a preocupação também, igreja, ela é cega. Inclusive, Jesus nos disse que a preocupação, esse texto que acabamos de ler, é uma marca dos pagãos. E Jesus disse isso porque os pagãos não têm Deus. E se não têm Deus, eles são lançados à própria sorte. Por isso Jesus vai dizer: como nós, sendo povo de Deus, podemos viver preocupados? Não faz sentido. Deus cuida de você. Ele conhece as nossas necessidades, não só conhece as nossas necessidades, mas Ele provê as nossas necessidades a todos nós de forma simples, de forma constante, de forma suficiente. Ele provê. Muitas vezes nós não conseguimos entender a provisão de Deus de maneira ordinária, nas coisas simples da vida. Pensamos muitas vezes que o alimento que vamos comer vai cair do céu. Deus vai mandar um anjo lá na sua casa para te entregar comida. Mas deixa eu te falar algo. Mas o dinheiro que Deus te deu para você comprar o alimento, veio da onde? É uma coisa ordinária. Veio da onde o dinheiro? Muitas vezes, nós não percebemos que a provisão de Deus se manifesta no ordinário da nossa vida. Estamos no mundo sobrenatural, somente. Volta para cá, meu irmão. Existe o sobrenatural, mas também existe o natural. Equilíbrio. Deus é provedor. Deus provê de maneira ordinária. Deus se manifesta no ordinário da vida. Na maioria das vezes, irmãos. Na maioria das vezes. Ah, pastor, eu orei e Deus não me curou instantaneamente. Ah, não?
Mas o médico que cuidou de você e reabilitou a sua vida e você está curado, é Deus ou não é? Deus é provedor e cuida de toda a criação. Olha o que Jesus fala no verso 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Olha o verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nenhum de nós. E por que se preocupa com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Palavras de Jesus. Se antes Jesus parte do argumento do maior para o menor, agora Jesus está partindo do argumento do menor para o maior, dizendo: ei, preste atenção, se Deus alimenta os pássaros, Ele não vai cuidar de você? Ei, presta atenção, se Deus veste os lírios do campo, Ele não vai cuidar de você? Sabe o que Jesus está nos dizendo, igreja? Que a natureza criada por Ele é um sermão, é uma ilustração da fidelidade e da bondade de Deus. Jesus está nos dizendo que a natureza é uma poesia que revela o Deus provedor. Um Deus protetor, um Deus cuidador, um Deus provedor, um Deus que cuida de todas as coisas. Ah, pastor, mas Deus não tem cuidado de mim, eu tenho sofrido muito. Eu entendo, talvez, os teus traumas, as tuas dores, mas eu preciso te falar algo. Existe um argumento apologético de defesa da fé que se chama ajuste fino. Esse argumento se baseia em provas físicas de que existem diversas constantes desse mundo que permite a vida humana na Terra. Para demonstrar isso, que não é um mero acidente ou um mero acaso, mas de fato existe um Deus que é maestro e que rege toda a sua criação. Quer um exemplo? São dezenas e dezenas de constantes físicas que permitem eu e você estarmos aqui agora. Dezenas. Vou te dar um exemplo. Você sabia que a força da gravidade, se por um segundo ela parasse de exercer sobre a humanidade, todos nós morreríamos? A força da gravidade. Ou ainda, a massa dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons. Se fossem diferentes uma das outras, elas entrariam em choque entre si e eu e você morreríamos. Se a velocidade da luz fosse mais rápida, nós morreríamos queimados. Se ela fosse mais devagar, mais vagarosa, nós morreríamos congelados. Ou ainda, o campo magnético terrestre que protege a vida da irradiação solar, a distância entre o Sol e a Terra. Se essa distância fosse um pouquinho menor, nós morreríamos queimados. Se fosse um pouquinho maior, nós morreríamos congelados. Quer mais um exemplo? A presença da Lua na órbita da Terra. Você já estudou sobre a Lua? Existem algumas teorias a respeito da Lua. Uma delas é que o planeta entrou em choque na Terra milhões de anos atrás. E os fragmentos dessa explosão da Terra e do planeta formaram uma espécie de lixo material na órbita do Sol. Esse lixo se uniu e formou aquilo que nós chamamos de Lua. Você sabia que se a Lua não existisse, eu e você não teríamos vida? Se a Lua não existisse, as marés não seriam controladas do mar. Se a Lua não existisse, o Sol seria escaldante. Sem a Lua, o frio nos congelaria. A Lua, então, é um presente da graça e do cuidado de Deus. Você já viu que a Terra tem uma pequena inclinação no seu eixo? Pequena inclinação. Adivinha? Se essa inclinação fosse um pouco maior ou menor, nós morreríamos. Você sabia que a concentração de sal no teu sangue, concentração de sal no teu sangue,
é a mesma dos oceanos? Se fosse um pouquinho diferente, nós morreríamos também? Igreja, o que eu quero que vocês percebam é que existem provas suficientes, evidências suficientes de um Deus que tem nos guardado, que tem cuidado de cada um de nós. O nosso problema não é a falta de provisão de Deus, do cuidado de Deus. O nosso problema é a falta de percepção de quem nós não somos e pensamos que somos. Sabe o que nós pensamos que somos? Nós pensamos que somos Deus de Deus. Pensamos que tudo gira em torno de nós. Pensamos que nós somos o centro da terra. Quem nós somos? Nós não somos o centro da terra. Nós não somos a última bolacha do pacote, meu irmão. Tem que acordar, igreja. A provisão de Deus que vem para nós é fruto do cuidado de Deus. Jesus está demonstrando neste texto claramente. A Terra, a Via Láctea, a nossa galáxia, é sustentada por um Deus que governa todas as coisas. Ele governa tudo. Em um estalar de dedo, isso tudo some. E não sobra ninguém para contar a história. Ninguém. A criação da vida não é um milagre isolado, como muitos acreditam. A manutenção da vida é um milagre contínuo e diário de Deus. O Senhor cuida de nós, igreja. Por isso, deixa eu te dar um conselho. Você pode dormir em paz, porque a preocupação não vai mudar a velocidade da órbita da Terra. A sua preocupação, a sua ansiedade não pode alterar absolutamente nada. Entretanto, diante dessa verdade, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está dizendo? Filho, deixa eu ser Deus na sua vida. Filho, creia e dependa de mim. Olha o grito que Jesus está dizendo, está dando. A nossa prioridade, igreja, é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Aquilo que deve nos levantar da cama todos os dias é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E sabe o que significa reino de Deus? Basileia no texto grego. Fala sobre domínio e governo do Espírito Santo. Fala sobre a vontade de Deus. Não é sobre nós, é sobre o Espírito Santo nos guiar. É sobre Deus nos dirigir. Não é sobre você, mas é sobre a vontade de Deus. O convite de Jesus é para vivermos na dependência do Deus provedor. É óbvio, meu irmão, que você não vai ficar de braços cruzados e não vai fazer nada. É óbvio que não. Você vai fazer a sua parte e Deus vai te abençoar. A prioridade de todo cristão deveria ser buscar a vontade de Deus e mais nada. Você precisa conhecer esse Deus revelado nas Escrituras e buscar fazer a vontade dEle. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, adivinha o que acontece? Deus cuida de cada um de nós. Mas aí entra a questão. Será que nós queremos viver nesse ambiente de dependência de Deus? Será que nós queremos confiar o nosso coração ao Senhor? Será que nós temos fé o suficiente para viver essa verdade? Será que nós cremos nas palavras de Jesus?
A ansiedade nos domina porque nós estamos o quê? Invertendo a prioridade. Você vive preocupado porque está achando que Deus não está cuidando de você. Viver atribulado é uma evidência de que você acha que Deus não está cuidando de você. Guarde isso no seu coração. Deus se importa com você. Deus se importa, meus irmãos, com as suas lágrimas. Deus se importa com as suas crises. Deus se importa com a sua família. Deus se importa com as suas dores. Deus se importa com você. Logo, eu e você devemos entrar nesse lugar de descanso, dependência de Deus. Sabe quando a gente vai vencer a ansiedade? Quando sabermos que ao cuidarmos das coisas de Deus, ao buscarmos o reino de Deus, Ele cuida de nós. Sabe, meus irmãos, eu sei o que é viver ansioso e preocupado, sabe? Porque o ministério pastoral é um ambiente propício para você viver ansioso e preocupado. Propício. Entretanto, Deus tem me ensinado ao longo desses anos a viver literalmente na dependência dele. No primeiro ano que essa igreja foi plantada, em meio à pandemia, quando as igrejas estavam fechando, essa igreja estava nascendo. No primeiro dia que essa igreja foi plantada, nos primeiros meses, eu não conseguia dormir, vivia ansioso, preocupado com a obra de Deus. Eu com a Amanda de mãos atadas, a gente não podia fazer nada, fecha tudo, abre tudo, não tem gente, não tem irmão, não tem ajuda, não tem servo, não tem contribuição, não tem nada. Imagina a minha cabeça. Até que um dia, eu fiz uma oração de entrega ao Senhor há 4 anos atrás. E eu não esqueço disso. E disse para Ele: Pai, a igreja é sua, a igreja não é minha. O Senhor me colocou aqui para cuidar dela apenas. Portanto, eu não vou ficar mais preocupado. Eu não vou perder mais noite de sono. Eu não vou ficar irritado, não vou. E eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que o Senhor vai fazer a sua. Simples, direto na minha oração. O impossível é com o Senhor, não é comigo. Sabe, meus irmãos, depois dessa oração, há 4 anos atrás, tanto eu como a Amanda, tanto a minha vida particular, como a vida dela, como a nossa vida, como essa igreja, nós temos vivido provisão e milagres de Deus que vocês nem imaginam. A minha vida, a vida da minha família é um milagre de Deus. Essa igreja é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Existe um convite de Jesus para que nós priorizemos o reino de Deus e vivamos na sua dependência. Posso te fazer uma pergunta? Jesus é prioridade na sua vida? Quando você levanta de manhã e acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Isso vai responder a tua pergunta. A vontade de Jesus é prioridade no seu casamento? A vontade de Jesus é prioridade no seu casamento? É prioridade no seu trabalho? É prioridade nas suas finanças? Nos seus relacionamentos? A grande pergunta é: como estabelecer a vontade de Jesus como prioridade em nossa vida? Como podemos estabelecer a vontade de Deus em nossa vida, buscando o reino de Deus? Sabe como? Você quer buscar o reino de Deus no seu casamento? Entenda que divórcio não é a solução. Você vai buscar a vontade de Deus. Mantenha firme a sua aliança e honre a Deus cuidando da sua família. Você quer buscar, experimentar o reino de Deus nas suas finanças? Seja generoso e honre o Senhor com aquilo que Ele te deu. E por fim, a grande pergunta é: como vencer a ansiedade? Primeira coisa que você precisa saber é: Deus é nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. E pronto. Quer vencer a ansiedade? Aprenda a confiar em Deus. Quer deixar de viver atribulado, viver preocupado? Aprenda a confiar em Deus, porque senão você vai continuar vivendo atribulado, até você aprender.
Até Deus passar um moinho em você e você aprender. Porque quando nós não aprendemos na palavra, no recado de Deus, na vontade de Deus, Deus vai e nos prova e nos moe para a gente aprender. Moinho dele. É assim que Deus trabalha. Busque, meu irmão, o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus nos desafia a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Seja na família, na vida profissional, no lazer, aonde for, no governo, o governo de Cristo precisa tocar o nosso coração por completo. Ele cuida de nós e nos ama. A terceira coisa que você precisa saber é: vencemos as preocupações e a ansiedade quando nós descansamos no cuidado diário de Deus. Você descansa no cuidado diário de Deus? Nós não podemos, igreja, administrar o futuro. Nós não podemos antecipar o futuro. E muitas vezes a gente começa a sofrer, e isso não é prudente. Nós devemos cuidar do hoje, porque o amanhã está nas mãos daquele que cuida de nós. Como disse Jesus, quem de nós pode acrescentar um côvado do curso da nossa vida? Quem de nós? E para a gente concluir, Jesus enfatiza neste texto que a preocupação excessiva com essas coisas simples da vida que Ele nos deu exemplo, comida, vestimenta, as riquezas, é característica daqueles que não conhecem a Deus, e que os crentes devem confiar no cuidado providencial de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche seus olhos, vamos cantar essa canção.